Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o poeta, anarcopoeta Wélcio de Toledo, que acaba de ser doutorado na UNB com a tese Poesia Marginal, Política e Cidade, o percurso poético na construção da identidade cultural de Brasília. Essa tese vai ser publicada em forma de livro e será lançada aqui em Brasília no dia 14 de setembro. Depois da conversa sobre essa tese, nós vamos falar com o Wélcio sobre a própria produção poética dele. Ele é um poeta que tem vários livros publicados e vamos conhecê-lo aqui neste episódio. Olá, Wélcio, é um grande prazer recebê-lo aqui na República Popular das Letras. Olá! E que prazer estar aqui, né? É bom a gente estar junto daqueles que estão próximos, daqueles que nos inspiram. Você é um cara que não vou colocar essa questão de idade aqui, né? Mas é um cara que eu acompanho, né? Então isso é legal estar aqui. É, entrando até na questão da minha tese, eu fiquei muito feliz de trabalhar essa pesquisa com pessoas, exatamente, a minha fonte de referência são pessoas hoje que convivem comigo, que eu convivo, né, que eu estou junto. Então, assim, do mesmo jeito contigo. Então, fico muito feliz de estar aqui e vamos conversar. Ô, Wélcio, uma coisa que me chamou logo a atenção ao ler a sua tese foi o fato de que você se apresenta como poeta flaneur. É difícil traduzir flaneur em português, talvez vagabundo, Uhum, errante, andarilho, sujeito que anda pela cidade conhecendo os fenômenos sociais, as uhum, pessoas, os bares, os espetáculos. É uma ideia lá do Charles Baudelaire, que viu Paris, a Paris medieval ser destruída pelo prefeito Haussmann, e fez aqueles bulevares todos uhum, para facilitar o trabalho da Guarda Nacional e expulsar os pobres uhum. do centro da cidade. Aí o Baudelaire começou a ver a nova cidade iluminada com gás, com os restaurantes chiques, mas aí descobriu que os pobres não foram expulsos. É. E aí tem, inclusive, um poema que ele está num restaurante, é um conto, né? Um poema em prosa, em que ele conta, tem um casal no restaurante, estão lá conversando, e de repente aparece o pai com uma escadinha de filhos, vendo assim, estatelados aquela cena da burguesia jantando no restaurante recém-iluminado, etc. E gente como Marshall Berman, que estudou Brasília também, diz que talvez esse poema seja o marco do modernismo, Modernismo. né? Então, eu acho que você podia começar a discutir um pouquinho essa posição do pesquisador, que é parte da pesquisa, do poeta flaneur, e que, portanto, conhece a matéria de que trata. Isso. Eu gosto muito do termo errante, né, se a gente Errante. trouxer para cá, mas, esse flaneur você já explicou muito bem, né, essa bela introdução, porque, e a minha tese ela vai pegar nessa questão também do modernismo e da modernidade, né, a gente vai falar também do modernismo quando entrar nessa questão da poesia marginal e até de Brasília no contexto do modernismo e no contexto da modernidade. Então o poeta Flanê, eu acho que é isso, né, pra mim o poeta necessariamente ele é um flanê, ou deve ser, né, ele tem que estar ali entrando e eu gosto muito da figura do poeta e assim como do pesquisador, uma figura do coadjuvante, mesmo sendo o pesquisador participante, que é assim que eu me coloco. Isso é bem interessante, que a minha pesquisa eu tive toda a liberdade de primeiro me assumir como poeta, então por isso é que eu coloco mesmo no livro, na tese, eu sou um poeta, pesquisador, flanê. Então eu estou pesquisando, tem toda essa questão, né, das amarras acadêmicas, mas ao mesmo tempo tem essa liberdade de ser um poeta,
Então, a linguagem da minha tese ela é muito fluida, eu digo que é muito gostosa mesmo de ler, tanto é que quando eu trouxe para o livro, eu fiz muito pouca adaptação, né, porque a tese já estava num texto muito muito poético mesmo. Então é essa pegada do flanê de uma pessoa que está, andando pela cidade, no caso aqui, a cidade é Brasília, mas esse flanê contemporâneo, que está andando pela cidade, que está conhecendo, que está se perdendo, nessa cidade, que é muito mais que o plano piloto, é uma cidade grande, riquíssima em produção, e que está, ao mesmo tempo, constatando que tem muita coisa para além do tapete, né. Então, tem muita coisa ali embaixo desse tapete que a modernidade quis colocar. É o que o Deleuze viu muito bem, né, e acho que a gente traz. É muito atual, inclusive, quando a gente fala da figura do Flaner. Tem um pesquisador, o Willy Bolle, um alemão que já está em Brasília há muito tempo, né, e ele, atualiza, vamos dizer assim, essa figura do Flaner. Ele é um pesquisador de Benjamin, né, Walter Benjamin, e ele vai atualizar esse Flaner contemporâneo. Eu pego muito nisso. Esse Flaner que está aqui, também ligado até nessa modernidade das redes sociais, nessa modernidade da velocidade que esse mundo nos traz, mas ao mesmo tempo ele continua sendo a pessoa que está andando, que está andarilhando e observando, né, e também se espantando. Sei. E não é um observar distante, Sim, né, a sim. gente está junto ali, né. Você sabe que você fala muito em hipertexto Uhum. ou intertexto. Você Isso. discute muito essas intertextos. E uma coisa que ocorreu quando eu estava lendo essa tese é que eu sou fã do Walt Whitman, que era um flaneur, E é esse é. assim, assumido. E aí, curiosamente, isso aqui é só uma curiosidade, eu descobri um editorial escrito por ele em 1840, 15 anos antes do Song of Myself, quando ele se declara que está flanando e observando the summer grass, Uhum. aquela folha da graminha, As né? folhas Que, de na réu. verdade, são os indivíduos, as pessoas que passam pela cidade. E nesse editorial, ele diz assim: quando eu estou falando de flaneur, em inglês, loafer, eu estou falando de loafer mesmo. Eu não estou falando daquele cara que trabalha 12, 14 horas por dia e que aí tira uma folga para Uhum. ficar na preguiça ali. Não, eu não quero esse negócio a meio termo. Eu estou falando do flaneur mesmo, do loafer em tempo integral. E aí ele vai ao ponto de dizer que os antigos filósofos, como Diógenes de Sinope, eram flaneurs, eram loafers. O Diógenes era conhecido porque ele vivia na rua e tinha como roupa um barril. Hum. Eu me lembro, quando eu lembro do Diógenes, eu pensei no Vanderlei. Nosso querido Vanderlei, esse sim, um grande planeio. E aí, Vanderlei da Costa. E aí eu me lembrei assim que é muito interessante observar que o Walt Whitman, lá nos Estados Unidos, era contemporâneo tanto do Baudelaire quanto do Rimbaud, que Uhum. também era um flaneur, tinha Uhum. seguido o mestre e andarilhava Isso, pela Europa toda e depois até pela África e tal, né? isso. Mas e exatamente, é interessante isso, porque, se é para se jogar, se é para entrar, tem que entrar e se jogar, né. Então, nessa questão do flanê, não dá para ser meio flanê. E na minha pesquisa, eu tive tempo para isso, né, eu fui um verdadeiro vagabundo, né, vamos dizer assim, dentro dessa balbúrdia universitária que os fascistas estavam colocando, então eu aproveitei o tempo que eu estava da minha tese, a licença que eu conquistei no meu trabalho no serviço público para a minha tese, o meu período na UNB, que foi riquíssimo, e também a minha conversa com o meu orientador. Eu tenho sempre que louvar aqui o papel do meu orientador, Erivelto Carvalho, que é meu amigo,
meu camarada, foi meu colega na graduação e hoje foi meu orientador no doutorado. Então, de falar, vamos nos jogar nisso, né? Vamos entrar mesmo de flanê. Então, eu tive esse tempo para ser esse flanê, né, de corpo e alma. Então, eu andei muito, além da pesquisa bibliográfica, eu voltei a andar muito por essa cidade, né? Andar, conhecer, reconhecer, né? Assim, a questão do marco zero, de você voltar, e é interessantíssimo, de você voltar e parar, igual eu parei ali no buraco do Tatu, na rodoviária, fala, cara, tudo começou aqui, né? Esse aqui é o marco zero. Claro que não começou aqui, a gente tem um lastro lá atrás, mas esse é o marco zero dessa cidade que se expande Do para o norte, cruzamento dos e eixos. dos eixos, né? Então, isso eu tive essa oportunidade de fazer isso novamente. E também de ser um planê, vamos dizer assim, um planê das letras, né? Eu voltei também a me perder novamente nos livros, né? A entrar em livros, em autores que eu já tinha lido há Vo- tempos. Você começa essa história da poesia marginal mencionando um grande poeta goiano, Zé Godoy Garcia, né? Uhum. Garcia, como é que é? Godoy Garcia. Godoy Garcia. E que esteve aqui desde 57, era comunista Isso. e era um flaneur, porque ele Uhum. vivia andando pela W3 Sul, pelos Isso. bares, Bar do Afonso, Uhum. e é um puta poeta. Você menciona também o Paulo Bertrand, um conterrâneo meu lá de Anápolis, foi meu grande amigo nos últimos anos da vida dele, e, e fala exatamente desse conhecimento da cidade, um conhecimento que é também crítico, porque essa transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, ela tem um monte de causas. Uma delas era o JK fugir da classe operária do Rio de Janeiro, que Uhum. podia sediar o catete, e a outra, além das causas, tem um monte de consequências, Uhum. chamada interiorização do país, né? Talvez Brasília seja o último passo da marcha para o oeste, inaugurada pelo Isso. Getúlio, não é isso? Isso. E é legal isso, porque olha como a gente faz essa relação, e que bom que você está vendo essa relação, né? Quando a gente escreve para a gente mesmo, tudo bem, mas a preocupação é assim, pô, será que a pessoa que vai ler, ela está entendendo, ela está sacando isso, né? Então, se a gente volta lá na questão do flanê, e aí pega Godoy Garcia, Paulo Bertrand, para mim são dois flanês, né? E assim, antes de Brasília, né? Então, eles são da pré-história da Você chama de cidade. São serratenses. serratenses, que é o termo cunhado pelo Paulo Bertrand, que o Homo serratensis é exatamente também ligado a esse homem que não está estático. É um ser que caminha, que vaga, como o Bertrand vai falar, que vaga pelo interior do Brasil, que não tem afeição por ficar parado em lugar nenhum e que está sempre buscando. É um cara ungido pela liberdade, né? Isso nas palavras do próprio Bertrand. E desse serratense, desse ser humano que estava vagando aqui pelo centro-oeste, pelo sertão planaltino, desse cara, vai surgir também uma prosódia nova, como diz Paulo Bertrand. Olha que louco e que legal. Daí já surge também uma nova forma de se expressar, de se falar, que é bem sertaneja, que é bem serratense. E aí eu trago alguns exemplos, e um deles é o próprio Godoy Garcia, que eu faço questão de colocar alguns poetas, alguns escritores pré-construção de Brasília. Então eu vou lá atrás um pouco para falar, poxa, essa cidade, e aí eu volto até no título da minha tese, que é o percurso poético, né? Esse percurso não é à toa. Então vamos traçar esse percurso para a gente ver que isso aqui não é estático. Inclui o Guimarães Rosa, o Carmo Guimarães Bernardes, Rosa, Bernardo e Ellis. isso, exatamente, esse pessoal que veio falar do interior, né? É essa exatamente o sertão, é a marcha para o oeste, é o Brasil voltando, entrando mesmo, né? E aí tem toda essa relação com, JK, que queria trazer para o centro, com todas as suas questões, né?
de isolar a capital ou de povoar, mas de trazer alguma coisa para cá. E isso ajudou muito. Isso ajudou para a gente, eu digo, culturalmente, muito para a gente começar a olhar para esse Goiás, para esse Mato Grosso, para esse interior de Minas. A gente começa a olhar e olhar os textos de Rosa, olhar os textos de Bernardo Ellis, Godoy Garcia e vários outros que estavam aqui e já estavam conversando com esse cerrado e com essa gente do cerrado, né? Com essa gente serratense que já transitava por aí. Então, é nesse sentido que eu parto, né, desse percurso da pré-história de Brasília. É quando eu pego Bertrand vai falar lá do ser Cretáceo, né? Então, Bertrand ele dá toda essa base muito legal, muito certa. Esse é um cara que merece e precisa ser melhor estudado, não lido, tanto nos textos que ele fala do seu, né, Homo serratense, como da sua poesia, que é linda, que é maravilhosa, né? E assim muito transgressora. Eu sempre digo isso. A gente tem essa questão muito de afirmar muito na contemporaneidade, né? Nós somos isso, nós somos aquilo, nós estamos transgredindo. Dá uma olhada ali atrás. O que essa galera já fazia, né? Vamos ver o que esse povo já escrevia, o que esse povo já pensava. Então é uma referência, né? Eu, como historiador, eu não posso deixar de trazer esse pessoal para cá para falar: olha só, essa Brasília ela começa lá atrás. Duas observações. Primeiro, nesse percurso, você separa o período serratense, Uhum, o período dos candangos e o uhum, período dos brasilienses, isso. não é? Isso é uma coisa. A outra coisa é que eu acho que você tem muito claro essa diferença do modernismo em relação ao modernismo específico de 22. Para você, começando com o Baudelaire, o modernismo, essa questão do modernismo, é um conceito muito mais amplo. Uhum. É isso mesmo? É, porque assim, a gente pega esse conceito. E aí vem o conceito também, junto com o Flanet, dessa melancolia do Benjamin, que é um estudioso disso, que assim, é um início de um. É muito a cara de Brasília também, que é um início de um deslumbre, e logo, logo cai a ficha também que, olha, peraí, essa modernidade, ela não é tão linda assim como está se anunciando, né? E aí a gente vai ver isso depois trabalhado no modernismo. E a gente tem esse modernismo que é interessantíssimo, que vai beber também nessa modernidade, né? Que os brasileiros aqui, os de São Paulo, vão lá fazer esse intercâmbio muito em Paris também, muito na França, eles precisam ir lá para fora para ver Brasil, né? É louco isso, né? Precisa lá ter essa conversa para sair um pouco, para ir para Paris, para começar a entrar no interior do nosso país aqui. Então, a gente tem toda essa relação dessa busca, desse aprofundamento nessa nesse país que é grandioso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse olhar também de: "Olha, eu sei do que eu estou falando e eu sei", é mais ou menos isso, eu sei do que eu estou falando e eu sei de onde eu estou falando, né. Acho que o modernismo, entrando no modernismo aqui, isso teve esse lado bem interessante quando a gente pega os textos que eles trabalham muito legal nessa linguagem, que a poesia marginal vai beber dela muito, né, dessa linguagem mais coloquial, mais irônica, mais sarcástica, mas ao mesmo tempo também eles entram numa temática, eles começam a olhar um país, né, vamos dizer assim, uma São Paulo, não vou nem dizer um país, né, uma São Paulo para além daqueles casarões que eles vivem, né, aqueles casarões que eles habitam. Então a gente tem esse olhar aqui do modernismo, que ele dialoga muito com essa modernidade que estava surgindo com essa cara, né, linda, maravilhosa, mas a gente vê uma sujeira ali embaixo do O... tapete. Você aborda no livro a questão do conceito do Brasília, capital da esperança, do André Malraux. Uma O Malraux esteve aqui em 59, esteve com o JK, e além dessa frase, ele fez um discurso, além dessa frase, Brasil, capital da esperança, que ecoava um pouco a ideia do Zweig, Stefan Zweig. Uhum. Brasil, país do futuro. Isso. Silfanismo.
Que era uma ideia que tinha na época. E aí, mas o Marco perguntou para o JK e falou assim: quanto tempo você vai construir isso aqui? Aí o JK falou: em pouquíssimo tempo. Puxa, mas para fazer isso precisa ter uma ditadura. Porque, de fato, o método de construção de Brasília, de um dia para outro, como cogumelo depois da chuva, é um negócio meio ditatorial, né? Você conta no livro, Sim, os candangos, os construtores isso. da cidade, não podiam, por exemplo, trazer as mulheres para cá. Uhum, É isso? isso. E aí você, para ilustrar esse fato, cita um poema do Nicolas Beer, que fala da Brasília de 1977, e fala Brasília, capital da De desespero. desesperança. Eu acho que é a abertura do Grande Circular, né, do livrinho, da coletânea, e o Nicolas coloca isso citando o André Malraux, e nesse contexto, eu acho que e isso é legal para a gente ver como a gente consegue subverter, desde de sempre, essas questões que estão querendo nos colocar. Então, quando vem com Brasília, né, com a história do JK, eu cito lá no início também o Sinfonia da Alvorada, né, Sim, Vinícius, Tom, que é Vinícius linda. e Tom. Isso, que é lindo, maravilhosa, né, mas no início era o ermo, não tinha nada aqui, parece que isso aqui chegou e, né, o JK pousou aqui com seus, né, maravilhosos amigos e estalou os dedos e fez surgir. Então eu parto disso para dizer que tinha mais coisas, né, tinha Já muito já existia gente existia aqui. gente, uma rota muito grande de comércio, de tropeiros, de tudo. Já existia Planaltina, já existia Formosa, já existia Vila Boa de Goiás, né, tudo aqui muito vivo e muito pulsante. Dia desses eu entrevistei aqui um paleontólogo que falava da ação aqui já há 12 mil E anos. isso. Bertrand também vai falar disso, exatamente. A gente tem toda uma pré-história mesmo, muito Rica. muito rica. E aí você chega com isso, vem os candangos, pessoas de todos os lugares do país, né, no início muita gente aqui de perto, de Goiás, né, Minas. né, Minas, e depois pegou o tempo daquele termo perverso, mas bem famoso na época, o flagelo da seca, depois de 57, 58, muita gente do Nordeste saindo para vir construir essa cidade. E as pessoas que vêm para construir essa cidade, elas vêm em cima de um marketing muito grande de, olha, vem para cá, né, para construir exatamente essa cidade do futuro, vem para a capital da esperança, vem aqui para você ajudar nesse novo país e tudo mais. E as pessoas chegam aqui e vêm para trabalhar, e aí eu tenho uma questão muito pessoal com isso. Meu pai chegou aqui em 1957. Aliás, se eu não me engano, ele chegou em 56, foi da primeira leva, depois voltou para São Paulo, interior de São Paulo, depois voltou em 57. Então, meu pai era um verdadeiro Pioneiro. candango, né? Não pioneiro, candango. Era aquele peão que veio para trabalhar na construção, veio exatamente sem nada. Sabe aquela história, velho? Essa é a última chance. Sabe? Ó, tem um negócio ali chamado Brasília que estão chamando. Você não precisa ter nada, só ter coragem e ter vontade. Pega ali o pau de arara, pega o caminhão, vem que chega lá, o cara vai te empregar em alguma construtora, você vai ter casa, você vai ter alimentação e você vai ter um futuro. Então, todo mundo era o que vinha. E a gente chega aqui, não era tão assim, porque JK era muito sagaz, né, nessa coisa, tanto do marketing como na política, né? Escamoteava muito bem. Então ele conseguiu até se livrar disso, né? Os candangos, eles idolatram o JK até hoje, se você for perceber. Mas isso ficou aonde? Na conta das empreiteiras, das empresas. E aí a famosa GEB, que foi criada, aquela guarda, é muito louco aquilo, né? Você criar uma guarda especial de Brasília, e a guarda era criada desse jeito também. As pessoas chegavam, desciam do caminhão, o cara olhava, pô, aquele ali é forte, grandão, deve ser bom de porrada. Quer trabalhar aqui na JEB? Cara, pô, já matou alguém? Era meio isso as perguntas, sabe? Você gosta de brigar? Tá forte? Quer? Vai ser da guarda. Então você tinha isso ali, e junto com os candangos que vinham com esse sonho. E com uma propaganda muito forte. Então eles acreditavam também nisso, não só para fugir do desespero
da fome, mas acreditavam em toda essa propaganda de que essa cidade seria uma coisa maravilhosa e seria essa chance de viver. Só que com isso você tem comida ruim, você tem aquele rancho muito horrível, você tem uma guarda opressora, você tem um trabalho, sabe, de quase 24 horas, tem alimentado por muita cachaça, era isso, né? Recebia o soldo lá, recebia o salário, tinha a zona na Cidade Livre ou mais lá para Planaltina, para coisa. Meu pai conta uma história, né? Parece que diz que muita gente não morreu naquele massacre da JEB. Parece que era carnaval e era período de pagamento. Então as pessoas saíram e foram para a zona. Então, muita gente saiu. Graças a Deus eles foram para fora. Então aquele massacre da JEB era para ter sido muito maior. O refeitório ali tinha poucas pessoas. Quando ocorreu aquela briga, aquele famoso massacre da JEB, né? Aquela briga que as pessoas estavam reclamando da qualidade da comida, agrediram um segurança nessa discussão, depois a JEB chegou e metralhou. Eu li e entrevistei aqui a Noêmia Boyanovsky, o autor de um livro em que se discute esse massacre, Uhum. porque tem muita mitologia em Isso. Brasília e esse é um dos mitos. Segundo a versão da Noêmia, esse massacre serviu como mote da organização do primeiro sindicato dos trabalhadores da construção civil em Brasília. Eu achei muito interessante essa pesquisa que eles fizeram, uma pesquisa jornalística e tal, que a cidade é construída em torno de mitos, né? Uhum. Você até menciona que entre os errantes que havia aqui, talvez se devesse citar também os discos voadores, que Isso. tem uma mitologia enorme sobre Isso. isso. O mito do Dom Bosco foi uma sacanagem dos goianos para trazer Brasília aqui para o estado de Goiás e não deixar que os mineiros botassem Paracatu, né? Aliás, esse mito do Dom Bosco já tinha sido usado pelo Monteiro Lobato na campanha do Petróleo é Nosso. Aliás, eu tenho aqui a Emília, Aí. que é uma homenagem do Monteiro à mulher do Anísio Teixeira, Olha que chamava só. Emília, É. não é? Então, a cidade também tem um monte de mitos Uhum. que, evidentemente, serão refletidos na poesia, na música, no Isso. teatro. Bom, mas vamos agora atacar a poesia marginal. Aí nós estamos no na segunda metade dos anos 70, Uhum. quando aparece por aqui um tal de Soter, que hoje está fabricando até cachaça. Aí. A poesia dele é a cachaça, como diria Drummond. Isso. O Nicolas Beer Isso. e essa tropa toda que você estuda. Uhum. Antes tinha o Chico Alvim, a turma lá Lá do do Rio, do Rio. Cacaso, Uhum. Chacal. Chacal, né? Como é que... Conta um pouco essa história aí pra gente. Então, e aí seguindo esse percurso, né? Então, com a chegada dos candangos, essa construção, vieram também aqueles que se chamam de pioneiros, as pessoas que vieram já para o serviço público, para a universidade, e foi um grande marco também, né? A criação da UNB, e aí chegaram essas pessoas com seus filhos, vamos dizer, jovens, adolescentes, que estão chegando para Brasília, esse lugar ermo, desabitado nesse sentido existencial, porque já tinha gente. Então, essas pessoas estão aqui. Então, é dessa salada e dessa Brasília que está surgindo aqui no plano piloto, né, que vai começar a haver esses encontros, né? Com poetas, com músicos, com artistas plásticos, com pessoas, vamos dizer assim, desocupadas, né? Flanner! Flaners, né? Que estão ali e vão se encontrar nessa cidade e falar. E aí é uma coisa muito, muito legal dessa cidade. Acho que tem muito do serratense nisso também. De falar, gente, isso aqui é novo também. A questão do novo, no sentido de a gente está aqui, aqui não tem nada, isso aqui é um terreno fértil para a gente criar. E claro que eles não estavam desconectados do que estava acontecendo no país. São pessoas que vieram, né, nesse caso da maioria do Centro-Sul mesmo, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Então, antenados com isso, começaram também
a escrever, começaram a entrar nessa questão cultural, né? Soter, vindo do Goiás, ali de Catalão, Paulo Tovar, merece sempre ser reverenciado, né? Também de Catalão, já falecido, Paulo Tovar, Nicolas, e todos, engraçado, né? Olhando agora, Nicolas também é do Mato Grosso, né? O Brasil profundo, né? O Brasil adentro, né? O interior aqui, Nicolas, Luiz Martins, que era do Ceará, mas parece que antes morou Em em Formosa. Formosa. Então, esse pessoal aqui se juntando, escrevendo, né, exatamente pegando esse terreno fértil, pegando vamos dizer, essa crise, né, de vazio. E a gente sempre trabalha nisso quando surgem esses movimentos muito ricos. A maioria deles, todos colocam antes, surgiu porque a gente não tinha nada, né? Era vazio, era uma crítica. As pessoas que estavam lá sempre falando, poxa, essa cidade não tem nada. E ao mesmo tempo que eles estavam produzindo para caramba. Então é nesse período que eles começam a produzir. Chico Alvim, com a sua experiência já do Rio de Janeiro, também aqui nesse diálogo, Turiba, O né, Abric-a-Brac da depois. Bric-a-Brac, Turiba. Então isso é muito, muito forte, né, para a literatura, junto com o pessoal do teatro, junto com o pessoal da música. E aí surge, né, vamos dizer, paralelo, né, porque não tem essa relação de causa e efeito, o Concerto Cabeças vai começar num comérciozinho na Entrequadra, e dali e era para ser era para ser uma galeria, né? O início seria com uma galeria para exposição de quadros, mas o que pegou mais foram shows que eles começaram a fazer. E aí dos shows vieram esses amigos também poetas, e aí quadro, poesia, exposição de arte, gramadão, todo mundo, né, flow ali, né, esperando, curtindo, vamos dizer assim, sem nada a fazer, e com aquela história, né, com uma nuvem escura da ditadura ali próximo, né, a gente está pegando 70, né, já assim, a gente já tem um período bem pesado de ditadura militar, já pós AI-5, mas essas pessoas ali nisso e ao mesmo tempo criando, né? E aí é disso que surge, nesse contexto que vai surgir essa poesia, que aqui a gente chama muito, em Brasília, o Soter gosta muito desse termo, e todos, a geração mimeógrafo, né? Que é a poesia marginal, que já estava acontecendo no Rio, não só no Rio, em Minas, em São Paulo, em alguns lugares da região sul, no Paraná, já tinha, se a gente pega um livro do Glauco Matoso, né, quem tem um livrinho lá da coleção Primeiros Passos, que é Poesia Marginal, ele vai começar a falar dessa origem. E surgiu muito concomitante, não foi só no Rio. Tem no Ceará, no Paraná, se eu não me engano, Santa Catarina, já algumas produções nesse caráter libertário que vem lá, bebendo na contracultura, né, do período da Europa e dos Estados Unidos, e buscando isso. E aí com esse caldo nosso de Brasil. Então, aí que surge essa poesia aqui muito rica em Brasília. E segundo Soter, que é um grande, né, para mim um dos principais, né, articuladores da poesia de Brasília, da literatura de Brasília, e também um estudioso e uma memória muito, muito viva, a poesia era o carro-chefe das artes de Brasília nesse período de 70. Olha que a gente tem muita música, muito teatro, tudo, mas a poesia estava muito, muito presente, né? Uma das figuras que participavam desses eventos era a Odete Ernesto Dias Uhum. e o filho dela, o Jaime, que tiveram um papel importante na fundação do Clube do Choro, por exemplo, Isso. né? Mas você mencionou a questão da ditadura. A poesia marginal surge nesse contexto, quer dizer, Uhum. Brasília, Isso. que era um sonho maravilhoso, etc., é sequestrada pela ditadura. Uhum. Todo mundo lembra aquela pista no meio do Eixão, que vinha lá da Granja do Torto, foi construída para que o carro do presidente passasse ali com mais segurança, né? Uhum. E você faz um link entre a ditadura militar e o golpe de 2016, que afastou Isso. Lula da presidência da República, possibilitando a eleição do Bolsonaro. E aí você compara a poesia marginal com a poesia de resistência que se faz hoje, na periferia, o povo negro, slam, hip hop, etc.
Mas vamos falar um pouco dessa questão da resistência da poesia marginal na segunda metade dos anos 70. E é uma poesia muito forte na resistência, mas ao mesmo tempo ela usa muito, aí vai de novo beber lá do modernismo, para usar da linguagem mais fluida, mais coloquial, mais popular, para inclusive chegar a mais pessoas. Ela não é uma poesia que está falando só para os iniciados, e ao mesmo tempo que ela consegue também driblar a censura, né, abusando e usando de metáforas, né. Então essa poesia, ela surge nisso. E é engraçado, né, se a gente pega alguns, nesse período que a gente tem, né, você sabe muito bem aquela a briga da esquerda, lá dos CPCs de um lado, dos marginais, então você tem também uma briga na esquerda, né, era muita acusação também, né, fulano desbundou, fulano não quer saber mais da luta, porque tinha uma poesia, uma arte, que era muito engajada, no sentido bem direto. E aí a poesia marginal foi acusada, eh, durante muito tempo, de não ser uma poesia engajada, porque era uma poesia que falava do coloquial, que usava os termos mais populares, que falava do cotidiano da juventude, da maconha, que falava de sexo, que falava da praia, que falava da pelada, do futebol, mas não deixava de discutir esse país que estava acontecendo. Não deixava de falar da ditadura militar, não deixava de falar da opressão, mas de uma maneira muito escrachada e de uma maneira muito, ao mesmo tempo, muito popular, que essa poesia chegava. Ela chegava nos universitários, ela chegava na juventude, ela chegava nas ruas, né, na galera, vamos dizer assim. Ela não chegava só naqueles que estavam ali já nas bibliotecas, enfurnados, lendo seus livros. Então, é muito interessante, é muito forte, muito rico o papel da poesia marginal. Não estou falando só de Brasília, né, da poesia marginal nesse período de ditadura. E as pessoas usavam muito disso para combater a ditadura dessa outra forma e também sofriam muito com a ditadura. Então é uma falácia, às vezes fala: "Não, essas pessoas só estavam brincando", né, tem alguns: "Ah, a poesia marginal era um grande desbunde, as pessoas só brincavam, estavam rindo", não tem profundidade. Tem muita profundidade. Tem muita pesquisa ali, tem muito estudo até para saber escolher a melhor palavra para conseguir driblar aquela censura, sabe, imbecil que tinha naquela época, né. E tinha essas melhores palavras para conseguir chegar na população. E, ao mesmo tempo, usava muito do corpo, né. Era uma poesia totalmente performática. Os poetas, eles eram a sua própria poesia, Ah, né. você na tese tem um trecho aqui que é justamente você diz isso. Você diz assim que por mais que pareça contraditório, é no período do obscurantismo político que a figura do poeta vai ganhar popularidade e, em alguns casos, até se igualar à sua própria poesia, Uhum. pois a oralidade, a atitude, a performance do autor serão tão importantes quanto o texto escrito. Exato. E aí eu tenho uma curiosidade aqui a contar. Hum. Eu já discuti isso aqui com o Nicolas Berr, porque eu acabei envolvido sem querer, eu só descobri isso anos depois, porque é o seguinte, uma das características dessa poesia, dessa performance, o poeta se confunde com a sua obra e que se apresenta ao público vendendo seus Hum. livrinhos, como diz o Soter, nos Hum. bares, no Beirute. Uhum. Eu queria dizer o seguinte, que o Nicolas, antes de escrever o Iogurte com Farinha, ele era vendedor do jornal Movimento, que era o jornal onde eu trabalhava, Olha. que era o jornal de combate à ditadura militar, fazia um jornalismo absolutamente sério, mas nessa vibe que começou lá com o Pasquim, etc. Era um jornal muito politizado, jornalismo profissional, mas era da imprensa chamada nanica, Uhum. né? Você pode dizer que também era marginal. E Embora no conselho editorial do jornal estivesse lá o Fernando Henrique Cardoso, o Chico Buarque, o Audálio Dantas, André Foster, etc.
E é interessante porque o Nicolas, ele vendia o jornal Movimento. E aí um dia ele me disse que a grana que ele usou para comprar o papel para rodar o primeiro livro dele foi as comissões que eu paguei para ele. Eu? Você é o culpado. Achamos. Eu achei isso muito interessante. Agora é muito interessante, falando disso que você falou agora há pouco, do engajamento político. Quer dizer, antes de fazer os seus poemas, o Nicolas era um moleque que estava vendendo um jornal subversivo, Uhum. nos mesmos lugares que depois, onde depois ele venderia os seus Seus livros. livros. Isso. Então ele tinha já esse engajamento político, inclusive anteriormente, Anterior. né? Olha só, e eu vou fazer um parênteses aqui, uma coisa que me chamou muita atenção nessa tese, e aí você coloca isso. É essa relação, esse emaranhado que a gente começa a tecer uma trama bem interessante, porque eu não conheço muito da sua história, mas quando você começa a falar isso, olha que legal, a gente está nesse presente aqui, falando de algo da década de 70, mas que está aí. Então, isso é que é legal, aí eu vou vender meu peixe, né? Isso é que é legal desse livro, dessa tese. Não é só um saudosismo. A gente não está falando de algo que, poxa, que legal, aquela época, que nem foi tão legal, né? A coisa de exaltar, às vezes a gente exalta, que legal aquela época da ditadura, né? Que as pessoas escreviam legal e tinha muita gente morrendo. Não, não é isso. Mas é que legal que essas pessoas que produziram e resistiram naquela época estão vivas aqui e estão fazendo essa conversa. Então, ouvir você falando isso, do Nicolas, né, lembrando disso e fazendo esse alinhamento ali dessa trama, é muito legal, é muito rico. Então, eu acho que esse era até um dos objetivos desse meu trabalho, é mostrar, olha, a gente está falando do presente. A gente está falando do presente. Tanto é Claro. que eu chego até hoje na minha tese, mas o hoje, né, o hoje dos poetas que estão aqui hoje, né, Vanderlei Costa, Ionaré, Paulo da Gomé, Marina Mara, o hoje está convivendo com esse hoje, que é a CQ, que é Nicolas Ber, que é o Luiz Martins, sabe, que são essas pessoas, que é Luiz Turiba, que são essas pessoas que estão aqui, né, e que bom que estão vivos e que bom que estão ainda seguindo, né, esse mesmo percurso. Não mudaram, não mudaram essa rota, né? Não mudaram esse É, caminho. e essas raízes, o mais interessante disso tudo é que há raízes, você mesmo fala do Godoy e do Bertrand. Uhum, Eu poderia acrescentar aqui que talvez um dos primeiros flaneurs de Brasília fosse o Samuel Havet, contista e uhum. ensaísta da melhor qualidade, e além do mais era o calculista. Ele calculou Isso. as estruturas do Congresso Nacional. Uhum, E ele percorria Brasília a pé uhum. para contar um pouco essa história. E uma outra coisa muito interessante é o Onestino Guimarães, que compunha poemas romântico e tal, né? Um sujeito que foi Uhum. massacrado pela ditadura, mas que também era poeta, Isso. né? Embora a poesia dele só fosse conhecida muito tempo depois, ele não publicou na época. E, de qualquer forma, ele faz essa raiz, ele lançou raízes que Aham. depois floresceram, essas árvores Isso. floresceram aí É. com essa turma, não é? E é muito interessante isso que você falou também, porque essa turma continua publicando, Isso. né? Você acaba de prefaciar uma antologia de poetas marginais daquela época, né? Daquela época, exatamente. Eu lembrei disso agora, porque são poetas que estão aqui, né? Vivíssimos e produzindo essa antologia, né? Dos 70 aos 70, né? Dos anos 70 aos 70 70 aos anos, 70 porque todos anos. eles são setentões E quase. estão chegando, né? E organizada pelo Soter, a gente coloca isso também. São pessoas que estão aqui, ó, produzindo. Não tem poemas só do passado dessas pessoas. Todos eles, todas essas pessoas estão produzindo, estão com poemas contemporâneos, poemas riquíssimos, lindíssimos, e fazem parte dessa cena cultural. Então é legal isso. E é importante que a gente tenha esse contato, que a gente entenda isso. O mundo de hoje é um mundo muito veloz, né? O mundo dessas redes sociais, o mundo
do TikTok, do Instagram, então é muito veloz e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente para de olhar o passado, a gente não consegue nem falar do nosso presente, mas o presente é em segundos, né? Tem uma notícia, uma coisinha, um videozinho bobo, uma coisa tola. Então é interessante a gente pegar e falar, pô, peraí, tem gente aqui, ó. Esse pessoal que está aqui desde muito tempo e está aí, ó, fazendo coisa legal pra caramba, e está ali, respeita, né? Como diria a música do Luiz Gonzaga, o respeito é Januário mesmo, né? Assim, olha, você está chegando agora, mas tem gente aqui. Que legal que você está chegando, que legal que essas pessoas que estão aqui estão fazendo. Tem muita coisa rica, mas tem muita coisa que vem desde lá de antes, da década de 70, e que ainda continua. E está se reinventando, e está se refazendo, e está vivendo esse momento, e muito bem, né? Então é interessante a gente trazer isso para essa discussão. E uma outra coisa, quando você fala do Nestino e vários outros, para a gente ver a importância da poesia, né? Isso é interessante também, né? Nesse livro tem poema do... A gente tem poema do Niemeyer. Tem poema do Niemeyer, que é lindo. Tem poema do Nestino. A gente tem vários, né? Que a gente fala assim, a pessoa estava só voltada para a luta. Não, mas a poesia está viva ali, né? A poesia está ali muito, muito presente em tudo, em tudo. Nesse sentido, é muito interessante a gente lembrar que essa ideia de que a poesia faz parte da vida, Uhum, expressão da própria vida, né? A arte como uhum. expressão da própria vida não está separada, Isso. não é? O Otávio Paz costumava dizer que a gente é escritura. Então, os poetas, ao cantarem a sua cidade, eles estão se inscrevendo na cidade, Uhum. estão, Isso. né, eles estão Hum. carimbando. O Nicolas, que gosta muito de carimbar as coisas, Carimbo, né? né? Eles estão escrevendo, né? Eles estão Isso. É, escrevendo não só a história, mas escrevendo a própria construção da da cidade, né? cidade, se inscrevendo na cidade, né? Aí bom que você levantou de novo a bola para voltar nessa questão da hipertextualidade, que é isso, né? É um grande papiro, né? Que a gente está sempre ali, O palimpsesto. palimpsesto, que a gente está ali se colocando em cima alguma coisa, não descartando aquilo que existe. Então, essas camadas são dessas camadas que nós somos feitos. E são dessas camadas que essa cidade é feita. Então, coloco Brasília na testa também como esse grande palimpsesto. Esse grande palimpsesto que a gente está toda hora tirando uma camada e vendo que tem outra, e ao mesmo tempo colocando uma camada em cima daquela que já existe, não apagando aquela, aproveitando aquela que já existe e colocando mais alguma coisa, e pincelando mais alguma coisa. Só que para eu pincelar alguma coisa, eu tenho que entender o que já Já estava, né? estava mais baixo, né? Isso. Então, é esse hipertexto que é essa cidade, né? E aí a gente tem essa peculiaridade, vamos dizer assim, de Brasília, porque a gente, né, os que chegaram antes, eu cheguei um pouco depois, pegou essa cidade como essa tela em branco, né? Esse grande papel ali pronto para ser desvirginado, para ser colocado. Então, as pessoas estão lá escrevendo. Então, quando surgiu o movimento da poesia marginal, que não eram os primeiros poetas da cidade, isso foi bem importante colocar, isso está também na minha tese, mas eu digo que é o primeiro movimento, vamos dizer assim, que está dentro daquilo que eu chamo da primeira busca por uma identidade cultural dessa cidade, nesse final de 70, início de 80. A gente fala, olha, Brasília já está com uma cara, né? Uma cara cultural ali. E aí eu comparo com hoje. Então é nisso aí, nessa tela, que essas pessoas começaram a escrever, a pincelar, a colocar ali, que é dessa tela que a gente está falando e está sempre colocando mais alguma coisa, e também está sempre pegando alguma coisa que já tinha ali. Então, quando eu chego no hoje, nessa poesia de hoje de Brasília, é importante colocar, olha, essa poesia de hoje ela não está aqui à toa, está aqui. Tem uma Inclusive, história, tem né? uma história, tem uma história. E não necessariamente a gente está repetindo essa história. A gente está fazendo igual, está repetindo. Hoje o mundo é outro, o país é outro, ainda bem, né? A gente tem essa liberdade, a gente tem essa, essa expansão. A cidade cresceu. A cidade cresceu. Quando a gente falava de Brasília na década de 70, a gente falava necessariamente de um centro no plano piloto, de uma centralidade no plano piloto. Não
que não existisse algo lá em Taguatinga, Cruzeiro, no Guará, isso também é bem colocado, mas a centralidade estava aqui. Hoje, a gente tem essa Brasília do plano piloto, mas a gente tem a Brasília de Ceilândia, a Brasília do Recanto das Emas, a Brasília de Sobradinho, a E Brasília da até de Estrutural. Valparaíso e A, Céu Bra- Azul, a grande Brasília, a gente o tem essa entorno. Brasília que volta a se comunicar com esse ser serratense. A gente tem essa Brasília que ela está ligada com isso, com Valparaíso, com, com Alexânia, com Olhos d'Água, que tem essa relação muito forte aqui com Brasília, com Cavalcante, com Alto Paraíso, com a Chapada, com Pirinópolis. Pirinópolis, sabe, a gente tem com Unaí, com a Chapada Gaúcha, que é muito pouco falada, muito pouco explorada, né? Buritis, esse caminho de Minas ali, de Eu diria até Guimarães, Anápolis. Anápolis. Anápolis é um. Puxando. Mas, ô, Elcio, eu agora eu queria falar de você. Eu confesso a você que eu conheço muito pouco e eu queria que você contasse para nós a sua história, você já falou do seu pai, que veio para cá há muito tempo, etc. Mas, enfim, você é um educador, fez mestrado nessa área de educação, trabalhou na área de museologia, Uhum. IBRAM, e agora se doutorou pela UNB, falando da poesia marginal e essa busca da identidade de Brasília. E você? Conta um pouco. Então, esse meu percurso é muito próximo com isso que eu estou estudando, né? Eu nasci em 70, exatamente, eu falo muito isso, é o filho do milagre, né? Você nasce na época do milagre econômico, na época do auge dessa ditadura militar. Meu pai chegou aqui para construir Brasília, né? Mesmo, peão, candango mesmo, veio para cá para trabalhar em cima dos prédios, construindo, trouxe toda a minha família, família da minha mãe, né? Casou com minha mãe lá em Minas, trouxe os irmãos e os pais da minha mãe para cá, e essa família se constituiu toda aqui, praticamente junto com Brasília, né? Na Vila Planalto, eu nasci na Vila Planalto, né? Nasci na Vila Planalto e fui para o Guará, também ganhando aquelas casas da X, que meu pai trabalhou, tudo, então, opa. Então, fui para lá, então morei assim, minha vida quase toda, né? Minha infância e juventude toda, num único lugar, que é o Guará. Saí da Vila Planalto, fui para o Guará, e é isso. Estudando, trabalhando, não tive essa relação, vamos dizer assim, muito de família com arte, com cultura, com intelectualidade, mas eu tive muita liberdade, muito incentivo dos meus pais para falar, vai lá. Não sei muito bem o que que é isso, não, mas eu acho que é legal, né? Você está gostando, vai lá. E aí, hoje eu sou doutor pois até lembro muito da minha mãe, do meu pai, minha mãe está viva. Ela falava: "Ai, meu sonho é ver meu filho doutor, né?" Eu falo: "É, mãe, seu filho agora é doutor, mas é doutor em poesia." Aquela história, né? Meu filho um dia vai ser doutor, vai usar o terno, uma gravata, terno e gravata, tá lá esperando o momento. Mas mas então isso, essa é a minha história, né, assim, criado na década de 80, final de 80, 90, que é o auge da minha juventude, ali no movimento punk, rock and roll, com minha turma lá do Guará. Então, ali que eu comecei também a escrever e andava muito com esse pessoal, muito mais dessa questão do rock mesmo, do movimento punk aqui em Brasília. E aí comecei a escrever naquela época, estudar muito, o anarquismo, a gente estudava muito, lia muito, né? Bakunin, Proudhon, Malatesta, essa galera toda ali te lia muito, conversava, discutia. E engraçado, isso salvava muito, né? Me salvava muito de algumas brigas, algumas coisas nessa época de juventude da noite, né? Andava com bota anarquista, alguém fala, você não é anarquista, não, você é muito bonitinho para ser anarquista, muito certinho para ser punk. Aí eu começava a dar uma aula, aí eu tinha que ir lá. Aí eu, tá, você quer saber o quê? Aí, então, graças às minhas leituras, isso me salvava. O pessoal saía muito puto. Esse cara sabe mesmo. Aí, mas várias, não foi uma nem duas vezes, várias vezes eu tinha que, sabe? E era um tempo disso, né? Que as pessoas meio que interrogavam, me perguntavam, mas você está usando isso por quê? Você está assim por quê? Então é nisso que eu comecei a escrever. Agora eu fui publicar só já depois, né? Em 10 anos atrás que eu lancei meu primeiro livro.
Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Poemas, Visões e Outras Viagens. Esse aqui, 2012. Esse é o primeiro, né, que tem aqueles poemas que a gente escreve lá da adolescência até o tempo, depois vai, claro, burilando, lendo, tirei muita coisa. A gente olha, passa uma vergonha depois que você lê, né? Passa 10, 15 anos, você escreve umas coisas, você vai olhar. E outros não, eu gostei até muito do que eu já escrevia. E aí eu publiquei esse primeiro em 2012. Depois eu publiquei o Subversos. Esse é de uma editora de Goiânia, Esse aqui inclusive, é da né? editora de Goiânia, RF Editora, Subversos. É um livro, vamos dizer assim, já mais amadurecido. Tem muito caligrama, muita poesia com imagem, muita questão visual. E muito sobre Brasília, essa Brasília do Cerrado também, né? É um Sei, livro que eu sei. gosto. É o Subversos. Depois eu lancei um de contos. Esse Ah, aqui. quando eu não sabia que É, você tem esse prosador. aqui, Uma Aventura pela Prosa aqui, esse de contos, Rosa como o Bico do Meu Peito. É um livro com protagonismo todo feminino. Eu escrevo muito assim, as protagonistas do livro são mulheres em todas em diversas situações, né? Que é um livro que eu gosto muito. Essa capa aqui é da minha filha, é um quadro dela, Ah, né? a A Rosa Flávia. aí é a Luxemburgo? Não, Poderia ser. não necessariamente. O rosa, isso aqui é tirado de um trecho de um conto. Ah, O sei. rosa como o bico do meu peito. É mais até meio que um, que um chute na porta, assim, né? É isso aqui. Ah, E então é a sua filha que que desenhou a... desenhou. Isso é um quadro dela que eu roubei, vamos dizer assim. É um quadro dela que eu pedi para a gente colocar na capa. Né? Ela é Ótimo. artista plástica, é tatuadora. Aí, de um quadro de uma série dela, eu usei. E esse aqui é o mais recente, que é o Tudo Que Não Cabe no Poema, editado pela Patuá, né? Já de 2019. Esse aqui é um livro que eu já pego esse período, vamos dizer, baixo astral, né? Do pós-golpe e que derrubou a Dilma, né? Já pega de 2019, já esse período que a gente está vivendo muito de um retrocesso total para a direita, para o fascismo, nesse período. E esse é o mais recente. E esse ano eu tô lançando esse aqui, que é o da minha tese, né? E tem um outro já com a editora Patuá para lançar em dezembro, De poesia. de poesia, que chama Depois de 22, Rapsódia Brasília em 3 atos. Eu também vou lá beber um pouco, fazer essa discussão com o modernismo em 22. Também pego a questão, esse número 22, né? 1822, né? Que independência foi essa? Também o modernismo e também o pós-22, o pós, né? Fantasma de Bolsonaro, né? Que a gente está enterrando aí, espero que nunca mais volte. Então, é um livro que fala, né? Já desse olhar para agora, o Depois de 22. É um livro que eu estou lançando, que também é bem legal, vai sair em dezembro. Em Dezembro. dezembro, pela editora Patuá. Tem aqui um poema que você diz assim: a poesia não é boia à procura de afogados. Uhum, Na página 26. uhum. Você podia ler alguns poemas para nós, hein? Isso. É isso. E aí é o que eu gosto muito de me colocar no poema, assim, eu gosto muito dessa questão da autoironia, autodepreciação mesmo, porque o poeta, ele é um cara que está escrevendo. Ele é isso. Que Embora o lê. Rimbaud tinha dito que je é un autre. Isso, também. Também, e a gente tem que ser vários e tem que O estar eu ali. lírico, está E, certo. claro, mas é uma posição que eu brinco, brinco não, falo sério, é uma posição também muito cômoda do poeta, né? Porque às vezes a gente fala das desgraças da vida, fala de um monte de coisa, mas sentado na nossa cadeirinha. Né? Então eu brinco muito e coloco muito a situação do poeta, não como essa situação meio do herói. O poeta é um trabalhador. E aí, esse poema, eu acho que para mim, é uma carta de apresentação também sobre a poesia. Assim, não espere também que a poesia vai te salvar de alguma coisa. Ela pode até salvar um momento, poxa, que lindo, eu estou ali, mas a poesia não é uma receita, sabe? A gente não pode ver poesia como autoajuda. Então, por isso esse título, que a poesia não é boia à procura de afogados. A poesia não fala, a poesia grita, desespera, a poesia silencia, a poesia rouba meu único rim. A poesia rumina com a baba da minha bilis. A poesia decrépita o poeta. A poesia é, poeta não. Ah, É, que é interessante. isso. Porque para mim a poesia ela tem que estar sempre na frente.
A poesia, ela é tudo. O poeta, ele é esse coadjuvante, ele tem que ser essa pessoa que está trabalhando, está escrevendo, mas ele não pode aparecer mais que a poesia, né? Ele não pode estar ali. E eu coloco muito isso nesse livro e nos outros também, né? Essa figura do poeta. Eu me coloco muito nessa situação também, desse cara cômodo, né? Pô, que bom, eu estou aqui escrevendo, né? Então, poxa, e as pessoas estão morrendo, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão ralando. Então, o poeta, ele é mais um trabalhador, ele não é um ser que está acima, né? Porque o mecânico é um cara muito importante, o pedreiro é um cara muito importante, sabe? O médico é um cara muito importante, o poeta também é um cara muito importante, mas a gente está ali junto, nessas várias necessidades da classe trabalhadora. A gente está aqui para atender essas necessidades e também para se ver como trabalhador. É, Então, a eu, poesia eu, não é eu, uma brincadeira, né? eu gosto dessa ideia sua, porque eu também penso assim, e lembro sempre da palavra grega poiesis. Uhum, Por exemplo, o sistema poiético do nosso organismo é o sistema que produz o sangue. Então, poiesis é produção, uhum. não é? E essa ideia de você unir a produção intelectual com a produção manual, que não deveria existir, é muito interessante. É, é. Tem um aqui, até pegando esse gancho, tem um que eu falo do trabalho, é tripalho, o Tripalho. trabalho do artista, que exatamente toca nesse assunto, né? Forte como uma mulher e pronto, sem desculpas para consolar a eterna necessidade de culpa, intransitivo. O salto pontiagudo, protossexual, segura a onda que arrasta uma bigorna. Entorna o torso na verga de 3 paus, a escorar os escombros do capitalismo natimorto. O corpo que não diz, existência sem resposta, promessa que em si só já basta para anestesiar. Pé, ferramentas, amuletos, utilidades, eterna espera. Pedra, ferro, madeira, osso. A forja faz do homem um quinhão daquilo que é o seu labor, mesmo desacreditando da criação. A arte cobra seu preço em labuta. Da matéria vem o pó, pigmenta a tinta, impregnando de morte o artista. Deus fez o pão que o diabo amassou. Seu castigo é ruminar a perda do paraíso. Ergone et ponose. Um mergulho profundo em busca de aquários, escafandros e outros dispositivos de imersão. Que legal, Esse é o ótimo. tripalium, né? Isso, é um trabalho que, assim, é lindo o nosso trabalho, o trabalho do artista, mas é um trabalho. É uma forja muito dura, às vezes. Às vezes é muito duro, muito duro. Muito, muito duro. Você, numa entrevista que você deu sobre os seus hábitos da escrita, você diz que sofre com isso, porque às vezes você demora muito tempo para poder burilar a palavra, Isso, a frase final. é. E, ao mesmo tempo, é bem gostoso, mas é esse trabalho, né? Porque você olha assim e fala, tá pronto. Aí você mostra para alguém, a pessoa fala, tá lindo, tá pronto. Mas quem está escrevendo fala, não tá. Não tá, falta alguma coisa, né? Então, parece uma besteirinha, um detalhe, mas isso conta muito, né? Porque a poesia é isso, é a palavra. É a palavra em todas as suas variações, né? Então, a palavra, inclusive, o próprio silêncio, os espaços, as pausas. Então, eu gosto muito disso, dessa questão da forma, saber colocar, né, ou de buscar colocar a palavra certa no momento certo, o próprio silêncio, a pausa. Você está Então, falando de música, né? não, mas então a poesia é ritmo também, né? E assim, essa escrita tem muito a ver com isso, mas a poesia é a dicção também, né? Como você coloca isso, é como você interpreta. Quando eu escrevo pensando nisso também, assim, olha, como é que vai ser lido esse poema? Né? Como é que vai ser lido? Tem uns mais curtos que estão num fôlego só. Eu gosto muito de poemas longos. Esse livro que eu vou lançar agora tem poemas de 15, 20 páginas. É Preparem, mesmo. se preparem, né? Embora você faça também poemas Poemas curtíssimos. curtíssimos. Aqui tem um seu que eu achei interessante, Partida. Uhum. Eu parto da tradição. Parto na tradição. Eu parto a A tradição. tradição. É.
Algum exato, tem alguns parênteses, alguns respiros, assim, que a gente coloca. Ah, então você faz poemas em prosa? Também, Também também, faz? também faço. Eu gosto também, mas eu gosto muito mesmo da isso, de colocar na forma e perceber exatamente essa questão da leitura, né. É isso que eu te falei lá no início, assim: "Poxa, será que ele está lendo? Será que ele está entendendo aquilo que eu estou querendo dizer aqui?". É porque quando a gente escreve, a gente sabe que a partir do momento que o poema saiu e foi para o papel, já é outro, né, já vai para é de quem lê, não é de A quem responsabilidade é de quem é de lê. quem lê, mas é muito legal quando você que escreve, que cria aquilo, você observa que as pessoas estão Sacando. sacando. E até numa nova interpretação, mas pelo menos eles pegaram essa direção, né. Fala: "Poxa, eu nem pensei tanto assim, mas isso aqui, olha, tá levando a isso", né. Então é interessante, é bem legal quando as pessoas recriam, vamos dizer assim, seu poema na cabeça de uma partindo daquilo que você quis dizer. Então é bem legal. E dos poemas em prosa, esse próximo livro tem alguns já em prosa e tem os poemas bem mais longos, que não deixa de ser prosa, né, são poemas de fôlego, assim, né. Agora são poemas, vamos dizer assim, para ser lido. Alguns são poemas para serem declamados, que você consegue falar para o público, Você são gosta mais de curtos. f de recitar? Eu estou aprendendo a gostar. Eu gosto, agora eu gosto. Agora eu tenho muito, assim, para ler. Eu gosto de ler meus poemas, de recitar lendo. Sei, Eu não tenho essa preocupação em decorar meus poemas, sei. eu não tenho essa preocupação em performar meus poemas, Como né. o Vanderlei Como o faz. Vanderlei. O Vanderlei é um artista, né, um multiartista. Então o Vanderlei Costa, ele é um poeta, é um ator, é um performer, é um figurinista, ele trabalha mesmo o corpo e trabalha com o corpo. E tem um texto maravilhoso. Então ele consegue, por isso que eu falo, não é que eu não gosto, eu não tenho competência, porque não é qualquer um que consegue unir. Então a gente também tem que tomar esse cuidado e saber qual é a nossa praia. Claro, A claro, minha é a praia da escrita, eu gosto de escrever. E sei. agora eu estou gostando muito de ler meus poemas, eu gosto de declamar, gosto de ler, pegar. Agora eu não tenho essa coisa de ir lá e acho que eu decoro acho que eu tenho 2 ou 3 poemas decorados, né, de tanto ler, então eu já decorei. Mas eu costumo dizer que eu não tenho neurônio mais para isso não. Ah, tem. Você está Mas muito novo, pô. mas mas a minha preocupação mesmo é isso, em escrever e também ler, assim, fazer esse jogo com o corpo, da performance eu deixo para outros, assim, quem tem gente que sabe muito, que gosta muito. Mas eu gosto da leitura e eu acho legal também as pessoas sentarem, pegarem o livro, sabe, o autor pegar seu livro e fazer essa leitura do seu poema para o público, né, isso é legal, até porque a gente valoriza o objeto livro, né. Eu gosto muito de estar com o livro, né, então agora eu vou declamar um poema, eu gosto muito de pegar o livro e falar: "Olha, está aqui", né. Isso é interessante também, isso aqui é muito gostoso, é muito legal, folhear um livro, ler um livro, né, mostrar o livro, falar: "É daqui que saiu isso, é isso que eu estou falando". Num poema aqui, eu peguei aqui ao acaso, você reflete sobre isso. O que você enxerga quando me vê? Página 46. Manda brasa. Vai lá. "O que você enxerga quando me vê? Invisível sou porque tenho cor. Eu, o seu incômodo quando te exponho a dor. Retalhado, fatiado, servido em banquete. Minha carne é dura, continuo inteiro. Se esse é meu mundo, eu tô bem no meio. De que adianta equilíbrio? Eu vou te derrubar do muro. Tenho nada de bom moço, rejeito o seu senso. Abre os olhos, sua cabeça, seus ouvidos. Seu silêncio ecoa o meu grito. Intangível tatuagem impregnada de história. Eu é que sei qual é a hora. Se o chão que você sempre pisa um dia se abre, olhe em volta, qual o mundo que te cabe? É assim que furo seu bloqueio, eu, o seu desnorteio. Mesa posta, banquete servido a quem aceite. Minha fome é outra, sua indigestão, o meu deleite. E daí, se já sabemos de tudo? Quero ver depois disso o que fazer. E você? O que você enxerga quando me vê? Ah, É, que legal, que legal. Eu percebo aqui que você recorre a rimas, então, para marcar o ritmo, não é?
Uhum. E, e isso é muito interessante. E eu gosto Bloqueio, desnorteio, e aceite, agora eu deleite. gosto da rima muito mais em cima disso que você falou, para o ritmo. Eu não tenho muita preocupação com a rima. Agora também é muito difícil fugir da rima às vezes. Eu ultimamente estou querendo fugir da rima, mas não consigo fugir, não quero fugir do ritmo. Então a rima ela ajuda muito no ritmo, mas aí a rima É um é um recurso, recurso e ao mesmo tempo uma cilada. Então é interessante porque isso faz parte da poesia também, a claro, poesia é claro. É rima, um dos é um dos artefatos. artefatos. Mas então eu gosto também de entrar nessas ciladas, desses desafios, né. Então vamos transitar nisso aqui e ver o se a gente consegue, né, fazer isso de uma maneira que não fique também muito fácil, muito gratuito, né. Mas a a dicção, a questão do ritmo, ele é bem importante para mostrar esse entendimento, né, do que a gente está querendo, do que a gente está colocando. E ao mesmo tempo também eu falo as pausas, né. As A pausas. poesia é feita de silêncio, é feita de pausa, né, Sim, de porque o respiro, leitor né. precisa refletir, né? Isso. Você tem algum poema assim que você acha o máximo? Cara, eu tem vários que eu acho o máximo, né, claro. Agora tem um que já está virando clássico, assim, que é um desse dos subversos, Sei. que já virou, como se diz, já virou hit, né. Ah, que O legal. próprio Nicolas fala: "Ai, é o poeta do foda-se", que é um poema chamado Que se foda, que eu fiz nesse no Subversos, que aí esse muita gente já conhece, virou meio que Um um hit. hit, assim, dependendo do local, né. Então vou lá. Me Que se foda que eu veja beleza, onde talvez ela nunca esteja, que seja, que se foda. Que se foda que o que há em minha frente seja para muitos aquilo que os torna ausentes, que se foda. Que se foda quem não mais acredita e vende a peso de ouro o sonho dos que lutaram para provar que a busca é infinita. Que se foda. Que se foda essa pose de "oh, não me toque, oh, que shows". E esse a blasé que faz de você mais um que se acha no mundo e também vai se foder. Que se foda. Que se foda que eu queira fazer um poema feliz, mesmo que a arte seja a tradução da vida do artista que está por um triz. Cansei do equilíbrio em cima da corda, eu quero é saltar para os braços da horda. Que se foda. Que se foda que você não se mova, não saia, não viva, que a futilidade seja o seu natural. Eu vivo, arrisco e corro perigo com os meus amigos do reino animal. Que se foda. Que se foda quem nunca sente e vive o futuro negando o presente. Que se foda e se exploda em síntese, sintaxe, semântica, sêmen, semente. Que venha mais gente. Que se foda. Que se foda, que todos se fodam e fodam-se todos. E todos aceitem a unidade despudorada do gozo. Que se foda. Que se foda em gozo e alegria. Foda-se tudo e, sobretudo, os poetas. Eu quero é a poesia. Esse aí Você até já decorou esse ele. eu já decorei, exatamente. Esse eu já decorei. Esse já virou meio que um hit na noite, assim, sabe. Tem lugar que já pedem, sabe, já me reconhecem por esse poema. Que Então, ótimo, é Elcio. legal. Elcio, eu acho que a gente pode terminar aqui o bate-papo, que eu achei absolutamente interessante. Eu adorei. Eu acho que você vai lançar o livro dia 14 de setembro, onde? Então, 14 de setembro, no Boteco do Encontro, ali na 206 Norte, e eu vou lançar no evento que a gente faz, que é o Anarco Poético. Então, esse evento, inclusive, ele está na capa do livro. A capa desse livro tem a primeira foto, é uma foto do Concerto Cabeças, na década de 70, 80, uma foto do Bento Viana, queridíssimo, que cedeu para colocar na capa. E essa outra foto aqui de baixo é a foto do nosso anarco poético. Aliás, foi o último que a gente fez, então é atualíssima essa capa. E o livro vai ser lançado dia 14 de setembro, a partir das 19 horas, nesse grande happening que é o anarco poético. Então, todos, todas e todos estão convidados. Cheguem lá, porque tem
Muita coisa legal nesse livro, muita história da cidade, muita história sobre Brasília, sobre o Brasil, muita poesia e muita gente da cidade vai se reconhecer nesse livro. Tem muita gente aqui desse nosso presente maravilhoso que está no livro, né? Que editora é essa? Dialética. Essa é a editora de São Paulo, é uma editora especializada em livros acadêmicos, Ah, sei. né? Então, esse livro foi feito pela Dialética por essa questão. Uma editora que trabalha com essa área, tem muitos livros na área de história também, sociologia, tem um catálogo bem interessante. E aí eu estou fazendo por ela nesse sentido mesmo, que é um livro mais, agora, de ensaio, né? Um livro mais acadêmico. Eu estou agora nesse mundo. Doutor. Doutor, né? Da próxima vez você vai ter que vir aqui de gravata, Já como posso a sua até, mãe falou. já posso até aplicar a injeção. Você sabe, tem uma história até cômica, se não fosse trágica. Isso aconteceu mesmo. Eu passei um tempo, quando estava terminando a tese, morando na Bahia, numa cidadezinha lá na Península de Maraú. Uma praia bem pequenininha, um lugar bem remoto. E aí eu estou lá escrevendo, terminando a tese lá, e ia para uma barraquinha de praia, ficava lá escrevendo. Aí, no dia desse, chegou uma moça que trabalha lá, trabalhadora, com a filhinha no colo, e com um ampulho falou: você pode aplicar a injeção na minha filha? Falei: não, é porque o doutor, que tinha um médico, só o doutor não está aqui, o doutor foi para outra cidade, e aí o pessoal fala aqui que o senhor é doutor, e aí eu estou com ela aqui, o senhor pode, eu estou com a receita, o senhor pode aplicar? Eu olhei assim e falei: gente, eu não estou acreditando, isso é sério, né? E ela, com toda a seriedade, até eu explicar para ela: não, moça, não é. Estou fazendo um doutorado, estou escrevendo. Senti até mal com isso. Você vê essa discrepância mesmo de classe, esse mundo, como é louco esse nosso país, né? Mas eu falei: não, País de doutor, né? o meu doutorado é outro. Infelizmente, se quiser, eu leio um poema para você enquanto isso. Vai injetar a poesia na Injeta moça. poesia, mas é isso, né? Então, muito obrigado, Elcio, por você ter comparecido aqui à República Popular das Letras. Eu que agradeço, Não meu é? Acho que querido. enriquece muito a compreensão que a gente tem aqui da literatura em Brasília, né? Então, agradeço muito aí. Muito obrigado, eu que agradeço e vida longa, né? Que a gente siga por aí com essas produções, com muita poesia, com programas como esse e com bate-papos muito gostosos, descontraídos e riquíssimos. Tá ótimo. Valeu, meu querido. Gente, assim a gente termina mais um episódio da República Popular das Letras, dessa vez com o poeta Elcio de Toledo, que acaba de se doutorar com uma tese sobre a poesia marginal de Brasília. Por favor, deem o like de praxe e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!